Em muitos momentos da nossa vida, a gente se depara com pessoas que muitas vezes, sem querer, a gente observa com críticas. E nesse vídeo eu vou te orientar a olhar por uma nova ótica as pessoas que estão à sua volta. Você já se deparou com homens fazendo coisas que pertencem às mulheres? E as mulheres exercendo atividades que pertencem aos homens? Por que a gente tem essa percepção de realidade? Porque desde muito tempo atrás, a gente diferenciou o que é do homem e o que é da mulher. Ou seja, mulher faz isso e o homem faz aquilo. O homem é o ativo, o que provê o lar, e a mulher é o passivo, aquela que sustenta o lar emocionalmente, aquela que gere, que nutre o relacionamento dentro de uma casa. Mas será que isso verdadeiramente é a nossa realidade? É a perspectiva que a gente tem que olhar tudo à nossa volta? É hora de desmistificar esse padrão tóxico que está presente na nossa sociedade. E para que isso ocorra, eu vou te apresentar o princípio do gênero de Hermes Trismegisto, que está num compilado em um livro chamado O Caibalion, onde ele nos proporciona as 7 leis universais do universo, as 7 leis, as 7 teorias que regem o nosso universo. E para a gente começar a desmistificar, a ampliar a nossa consciência para compreender a nós e a tudo que está à nossa volta, é muito importante a gente compreender a lei do gênero. Quando a gente olha para o nosso histórico, o nosso histórico em humanidade, a gente percebe que durante muito tempo o homem foi exaltado por sua força e a mulher foi abafada por não ter a força que o homem tem. Ou seja, a mulher ela não era digna de fazer várias coisas que era cabível somente ao homem. Porém, quando a gente olha na pré-história, a gente percebe que o homem necessitava da mulher sempre juntos. Por quê? Sem a mulher, ele não conseguia caçar, matar e se alimentar. Ai, Mayara, mas isso é muito generalizado. Não. Por quê? Porque quando a gente se remete lá na pré-história, a gente olha para o princípio do gênero e percebe que o homem ele tem essa atitude de ir, de buscar, ele é ativo, ele vai à caça. A gente compreende que a evolução da espécie não se daria se não existisse o lado oposto, que é o lado feminino. O homem por si só, ele não existiria, ele não teria função. Então, essa ação que o homem tem de caçar, de buscar a caça, o alimento, ela se dá por necessidade fisiológica, necessidade física, material de ter que se alimentar. Então ele proporciona isso para o seu círculo familiar. E a mulher entra na preparação, em pensar como a gente vai preparar, como a gente vai melhorar, quais são as melhorias que a gente pode fazer com essa caça. Porque se a gente dependesse só de um lado positivo e o negativo não existisse, a gente não ia ter fluidez no universo. O homem por si só, ele não ia conseguir proliferar a sua espécie, ele não ia conseguir evoluir sozinho, somente com a sua força, somente com a sua atividade. Então parece um pouco complexo, mas só que a gente vai abrir mais esse campo para ajudar você a compreender como você pode olhar para todo o seu entorno e observar que a todo momento e a todo lugar o princípio do gênero está presente aí na sua vida. Quando a gente olha para as pessoas que existem hoje, a gente costuma
ter um olhar crítico por ver um homem muito feminilizado ou uma mulher muito masculinizada, por ter atitudes que aos nossos olhos são atitudes masculinas e vice-versa. O que acontece? Esse padrão de visão do que é o feminino e do que é o masculino gera dentro da nossa cabeça um senso de não pertencimento à realidade. Por que o não pertencimento? Porque depende do ambiente e da necessidade daquela pessoa, ela tem que exercer padrões positivos ou negativos, gestos masculinos ou femininos. Por quê? Para ela se moldar para o ambiente que ela está. Então aqui a gente independe de gênero, a gente tem que desmistificar isso, que mulher tem que ser mulher em todos os seus sentidos, que ela não pode ter a opção de sexualidade. A gente tem que tirar a sexualidade da mulher e a sexualidade do homem. Aqui entra uma coisa muito mais ampla, que é a opção de escolha de cada um, de seguir o amor que lhe convém, o amor que mais lhe cabe, que mais faz sentido. Então, quando a gente tira a crítica para o nome gênero, a gente compreende que não importa se um casal é formado por homem ou por mulher. Então, desmistificando isso, deixando bem claro isso, a gente consegue ter uma mente mais aberta, um coração mais expansivo para compreender que cada um tem a sua opinião independente de gênero. Quando a gente olha na propagação da espécie, tirando ciência, tirando os avanços científicos, a gente percebe que para um ser humano existir é necessário um homem e uma mulher. Por quê? Porque o homem é o que coloca a semente na mulher e a mulher é a que recebe, que acolhe essa semente e gere essa semente. Ela nutre essa semente para quê? Para que nasça um fruto da união do positivo e o negativo dos dois gêneros. Então, a existência de tudo que rege o nosso universo, de tudo que existe dentro do nosso universo, tudo depende do gênero positivo e o gênero negativo, o yin e o yang, o masculino e o feminino. Tudo tem os seus lados opostos. Para quê? Para que se confluam, para que se conecte e existam. O homem, ele é criativo, ele imagina, ele idealiza os planos, os sonhos, as metas de uma vida. Eu quero construir essa casa para minha família, eu quero abrir essa empresa. E o que é a mulher? A mulher, ela recebe essa ideia e nutre essa ideia e ajusta essa ideia para quê? Para que os dois se unam, o ativo, o criador, o criativo e o nutritivo, para que essa ideia frutifique, que ela realmente se materialize de uma forma coerente. Para quê? Para que ambos colham os frutos dessa ideia criativa e nutrida. E por isso que o princípio do ritmo, ele é muito necessário ser aprendido por nós, ser compreendido por nós. Porque quando a gente abre a nossa mente para compreender que o universo, tudo depende da nossa sabedoria, da nossa evolução espiritual, sentimental, mental. Por quê? Não se trata de ser um super inteligente, não se trata de ter bons estudos, de ter tempo para estudar, não. Se trata de observar. É só você ver um vídeo como esse, olhar com atenção e absorver o que eu estou falando aqui e replicar na sua vida. Porque dentro de cada ambiente que você for, existe o princípio do gênero. Dentro de uma empresa, existe o patrão e existe o colaborador, o funcionário. O que temos aqui? Dois gêneros. Um gênero positivo, que é o patrão, que é o criador, que é o que criou a empresa. E o colaborador é o passivo, é o que faz essa empresa girar. Porque se não existe o colaborador, o funcionário, a empresa não existe. O patrão não existe. Então, quando a gente olha para um relacionamento, que eu sei que vocês adoram esses exemplos, a gente percebe que
em um relacionamento necessariamente necessita de um homem, de uma mulher, de um lado positivo, um lado negativo. Lembrando que a gente já desmistificou a sexualidade. Então, quando você olha o lado masculino da relação, o lado masculino é aquele que age, que provê, que busca, que idealiza, que almeja planos. E o lado feminino é o quê? É o que nutre, é o que alimenta, é o que sustenta, é o que dá amparo, é aquele que é caloroso com essas iniciativas. Ai, Mayara, mas e um casal que os dois querem ter planos, querem pensar, querem fluir na vida, criar? Tudo é questão de equilíbrio. Aqui eu não estou falando que o homem tem que trabalhar e a mulher não. Os casais, eles necessitam ter a compreensão de que em um relacionamento, os dois podem sim trabalhar, podem sim lavar as vasilhas do lar, podem sim criar os filhos juntos, podem sim lavar o carro juntos, podem sim fazer a refeição juntos. Isso não tira do outro a sua capacidade, a sua função dentro da relação. Não tira, não elimina, não ofusca. O que acontece aqui? Cada um sabendo o seu lugar, do lado positivo e o lado negativo, eles entram em equilíbrio, sabendo que eles podem sim trabalhar em lugares opostos, podem sim ter sonhos diferentes, mas só que para a relação dar certo, os gêneros compostos nesta relação, eles precisam se entrelaçar. Para quê? Para confluírem as suas ideias, os seus sonhos, os seus pensamentos, as suas ideologias, a sua ética. Por quê? Porque senão não existe o relacionamento, não existe o companheirismo, não existe o amor, não existe a união. E quanto mais a gente observa profundamente a nossa realidade atual, mais a gente vê do mesmo. São as pessoas no relacionamento querendo ser o que a outra tem que ser. O homem querendo tomar o papel da mulher e a mulher querendo tomar o papel do homem. Lembrando que não é para o lado religioso que eu estou levando, que a mulher sempre tem que ser submissa, sempre tem que aceitar que o homem é o provedor, que o homem é o maior da relação. Não, a questão aqui não é essa. A questão é da mulher saber que ela sempre é a nutridora do relacionamento. Então ela é a que tem a capacidade psicológica, mental, sentimental de amparar, de sustentar o relacionamento, de conduzir o lado ativo, o lado masculino para o melhor caminho. Mas só que para que isso dê certo, os dois lados têm que saber viver na neutralidade. Eles têm que saber que cada um tem a sua função. E quando os dois entram no nivelamento, na neutralidade da relação, não existem brigas, discussões, não existe desentendimentos. E com isso eu espero ter conseguido passar para você, transmitir a você um pouco sobre esse princípio que para mim é o princípio mais abrangente na nossa sociedade, porque ele engloba vários quesitos, vários requisitos, vários acontecimentos da nossa história. Então a gente pode entrar em vários ramos dessa árvore gigantesca que é a humanidade. E se você sente o chamado para evoluir, para expandir a sua consciência e sair de um ponto 1 para um ponto 10 em um salto quântico rápido e prático, sem enrolação, sem embromação, o seu momento é agora. É só você mergulhar no método Alma que eu vou deixar aqui na descrição para você expandir a sua consciência de uma forma que você vai se surpreender de tão rápido e prático que vai ser. Gente, espero ter esclarecido para vocês esse princípio, que é um princípio que rege a minha vida o tempo todo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Fique bem e até mais.